Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Microsoft Excel e dessa vez trazendo a vocês uma aula com uma planilha pré-definida para que eu possa disponibilizar e vocês fazerem um download para se exercitarem ou até mesmo para fazer a utilização no cotidiano de vocês, seja de uso pessoal, seja de uso autônomo, ou seja, para usar na empresa de vocês caso haja necessidade. Beleza? Antes de disponibilizar a planilha para download, obviamente eu quero passar um pouco sobre essa planilha para vocês, até para que vocês entendam o que ela é, o que ela faz, como ela está montada, e vocês vejam se há o interesse em fazer o download, se há serventia em utilizá-la por algum determinado período ou em alguma ocasião. Pois bem? Bom, primeiro de tudo, o que eu quero ressaltar com vocês é que existe uma aba, uma planilha chamada Início. Então vamos clicar aqui. E aqui existem algumas observações. Tá? Isso aqui é uma espécie de introdução da planilha, beleza? Use a planilha de análise de lucratividade do cliente para acompanhar a atividade do cliente ou custos de vendas e outros custos, beleza? Até então aqui existem 3 funcionalidades para esta planilha. Preencha com informações como data e nome da empresa e detalhe nas tabelas. Os valores nas células contendo fórmulas e a tabela de métricas resumidas são calculados automaticamente e o gráfico é atualizado automaticamente também, beleza? Então existem algumas células que existem cálculos, existem funções que vocês não precisam fazer alterações, porém, à medida em que vocês alterarem outras informações que está disponível para alteração, essas informações elas automaticamente serão modificadas. Assim como o gráfico também, conforme vocês mudarem as informações e valores, ele também será atualizado automaticamente. Beleza? Outra observação que é importante. Há instruções adicionais na coluna A da planilha. Este texto está oculto de propósito. Para removê-lo, selecione a coluna A e selecione excluir. Isso é se eu quiser excluir a coluna A juntamente com as instruções que está lá. Beleza? Para reexibir o texto, selecione a coluna A e altere a cor da fonte. Para saber mais sobre as tabelas nessa planilha, pressione Shift e F10 em uma tabela e selecione a opção Tabela e depois Texto Alternativo. Tá bom? Então, um breve resumo do que é esta planilha e do que está contido nesta planilha, beleza? Então, vamos seguir as instruções aqui. Olha só, eu tenho a coluna A e ela está basicamente minúscula, escondida. Então, isso daqui é algo proposital. E observando, se eu aumentar ela aqui, ó, tecnicamente não tem nada escrito. Mas na verdade é porque o texto e o fundo estão da mesma cor. Então, eu posso colocar aqui o texto de uma cor específica ou eu posso colocar o fundo de uma cor específica e terá algumas instruções adicionais aqui, beleza? Eu vou deixar para que vocês façam a leitura dessas instruções aqui por conta própria, tá bom? Para que a aula ela não fique tão extensa e não fique só por leitura. Até porque isso é para ser prático, beleza? Outra observação que está sendo dita ali no menu de início, na nossa planilha início, é que se eu clicar em qualquer uma das células da minha tabela, eu pressionar Shift F10 e eu ver na opção tabela e depois em texto alternativo, ele vai me dar informações adicionais a mais. Então ele está dizendo aqui, ó, insira os itens da análise de lucratividade e os nomes dos segmentos na tabela. O valor geral é calculado automaticamente, beleza? Então, o que ele está sendo dito para mim aqui, olha só. As células em cinzento serão calculadas para você. Não é necessário digitar nelas. Tecnicamente, de forma resumida, tudo que está com cinza, fundo cinzentado, não precisa
ter inserções de informações. São cálculos que serão feitos automaticamente. Beleza? Então, eu tenho aqui valores digitados manualmente, porém, para cada uma das nossas células cinzas, existem cálculos que estão sendo efetuados de forma automática. Tá bom? Bom, o que eu quero observar juntamente a vocês, além do que nós já lemos, é outras possibilidades de utilização desta planilha aqui. Então, talvez você esteja vendo esse vídeo e esteja pensando, essa planilha não é para mim, não é o meu caso, não está se enquadrando para o que eu preciso. Às vezes é uma questão de ponto de vista. Por quê? Porque essa planilha aqui, ela pode ser utilizada em diversos cenários do cotidiano, diversos cenários do dia a dia. Tanto para a parte empresarial, quanto para uso pessoal ou autônomo, beleza? Então, ela pode ser utilizada, por exemplo, na gestão comercial e vendas. Então, se nós usarmos ela dentro desse contexto, seria para fazer a identificação de quais clientes geram maiores e menores receitas, quais possuem mais margens de lucro, quais possuem menos margens de lucro, né, as margens mais baixas. Ela serviria também para direcionar esforços de marketing e vendas para clientes mais rentáveis. Ela serviria também para avaliação de retorno sobre investimentos em campanhas para cada segmento de cliente. Então, isso daqui com um olhar mais analítico, tá bom? Agora, eu poderia usá-la em um outro cenário que seria a precificação de produtos e serviços, que tecnicamente é o que nós estamos vendo aqui. Eu poderia usar ela para ajustar preços com base na lucratividade de diferentes clientes ou segmentos. Eu poderia também fazer a avaliação de descontos oferecidos e os seus impactos em margem de lucros. Eu também poderia fazer a verificação se a política de preços atende às necessidades da empresa sem comprometer a rentabilidade. Então, tudo isso seria voltado à precificação. Eu teria uma terceira visão para essa planilha, que seria para atendimento a cliente e retenção. Eu poderia determinar se determinados clientes exigem mais suporte e se o custo desse suporte compensa o lucro gerado. Eu poderia criar estratégias para fidelizar clientes mais lucrativos. Eu poderia identificar clientes que podem estar em risco de cancelamento ou migração para concorrentes da minha empresa. Eu teria um olhar voltado também para planejamento financeiro e orçamentário, caso eu precise. Então, eu poderia analisar a contribuição de cada cliente para o faturamento e a rentabilidade total da empresa. Eu poderia identificar quais clientes estão impactando negativamente a margem de lucro da minha empresa. Eu poderia criar previsões financeiras mais precisas com base nos históricos de lucratividade. Eu teria ainda uma outra visão sobre isso, que é voltada à expansão e estratégia de crescimento da empresa. Então, eu poderia priorizar clientes e setores mais rentáveis para a expansão. Eu poderia avaliar se a empresa deve buscar novos clientes ou aumentar o ticket médio dos atuais. Eu poderia ajustar a estratégia de crescimento com base no comportamento dos clientes mais lucrativos. Então, esta planilha aqui, ela é bem genérica e você pode estar utilizando em diversas áreas, de diversas formas, dependendo da ocasião, do momento, das circunstâncias e, obviamente, das informações que você quer trabalhar, tá? Então, ela está montada em uma maneira específica, mas não quer dizer que ao longo do tempo vocês não possam fazer as edições ou até mesmo acrescentar, melhorar o que já existe aqui, tá bom? Então, nós temos aqui algumas divisões que são relacionadas a atividades dos clientes, beleza? As análises de lucratividade, beleza? Os custos de vendas, outros tipos de custos, isso não convém eu falar em detalhes porque varia de empresa para empresa, de setor para setor, enfim, de público-alvo para público-alvo e assim vai. E aí eu tenho as métricas resumidas e até um mini gráfico em tendências, tá bom? As métricas resumidas nada mais é do que o total dos anteriores aqui. Então, tudo isso que eu falei há pouco está sendo trabalhado sobre cada uma dessas divisões. E aqui abaixo, deixa eu até tirar um pouco o zoom, nós temos
os gráficos que são pertinentes à tabela acima. Então, à medida em que eu fizer as alterações necessárias aqui, com certeza esse gráfico ele também será modificado aqui, tá bom? Então, esta planilha aqui, ela estará disponível para download para vocês de forma gratuita. Eu espero que vocês tenham interesse, porque deu um trabalhinho para isso ser feito. Se possível, vocês me ajudem, compartilhem, falem a respeito, mostrem para outras pessoas que a união faz a força, tá bom? Eu vou ajudando vocês, vocês vão retribuindo e me ajudando de volta, e assim nós criamos uma comunidade grande e com certeza no futuro todos nós nos ajudaremos, beleza? Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus, até breve.